Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você nesse momento para nós meditarmos em um texto que para muitos gera uma certa polêmica, porém eu não consigo enxergar nenhuma polêmica neste texto da Bíblia, que está falando sobre o pastor e o ladrão. Que para muitos esse ladrão ele é o diabo, onde na verdade em momento algum o texto coloca o diabo como esse tal ladrão. E eu irei ler a partir do versículo 1, onde diz assim: Na medida em que eu for ler, eu já vou explicando a passagem, de modo que vocês entendam melhor. E diz assim: em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, o pastor, ele entra pela porta, que é o lugar onde se deve entrar, e não pela janela ou pela porta da cozinha ou pulando o muro e por aí vai. O pastor ele entra pela porta, pelo lugar correto. Mas aquele que não é pastor, não. Ele entra por qualquer lugar, menos pela porta. E ele diz assim no terceiro: Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Note que o porteiro ele abre a porta quando ele percebe que aquele que está se aproximando é o pastor. Então o porteiro abre a porta e o pastor ele entra, ele passa pela porta e chama as suas ovelhas. E as suas ovelhas ouvem a sua voz, porque as ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. E ao chamar suas ovelhas pelo seu nome, ele as guia para fora. Ou seja, ele não deixa suas ovelhas presas dentro de uma caixinha ou de qualquer outra coisa. Ele as guia para fora. Ele chama as suas ovelhas e não as deixa dentro de um curral, mas ele as guia para fora. Aí o 5 diz: Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Veja que o Messias aqui está falando que ele é a porta. E é por ele que nós devemos entrar. É sobre os seus conselhos que nós devemos seguir. E ele diz aqui: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Aqui eu quero abrir um parêntese para uma coisa interessante. E aí eu faço até uma pergunta. Já que muitos dizem que esse ladrão de João 10,10 é o diabo, eu pergunto, quantos diabos existem? Porque Jesus aqui está sendo claro no versículo 8. Ele está falando aqui no plural. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Então, percebe-se que esse ladrão de João 10,10 não é o diabo, porque não existe vários diabos. Até onde eu sei, diabo só existe um. Por isso que é importante você conhecer o contexto
daquilo que você está falando acerca da Bíblia, para que você não venha se complicar. Então, o ladrão de João 10,10 não é o diabo, não compete que esse ladrão seja o diabo. O diabo não se encaixa como sendo esse ladrão de João 10,10. Aí ele diz aqui no 9: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entra por mim, ou que entrar por mim, será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. A porta é o Messias, e não uma religião aí que o homem criou, colocou o nome lá, Assembleia de não sei de quê, Igreja dos Cafundados Judas, Igreja de tal lavagem não sei o quê. Não, 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 não. Aquilo ali é um pega-bêbado, de modo espiritual. Aquilo ali é um pega-bêbado espiritual. É uma prostituta que vive enganando o povo aí. Você pode chegar para um irmão de qualquer religião e falar e perguntar para ele, ó, qual é a religião certa? É óbvio que ele vai dizer que é a dele. Não tem outra. Ele vai dizer que a religião certa sempre será a dele. Então, de fato, qual é a religião correta? Em meio a tantas religiões que temos visto. Isso é complicado. A porta é o Salvador. A porta é o Messias. E não uma religião qualquer que o homem inventou aí, colocou uma placa denominacional, um CNPJ, e vive lá pregando um monte de mentira e enganando um monte de trouxa. Aí chega no versículo 10, onde ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Note uma coisa interessante. Começamos a ler do versículo 1 e já estamos no versículo 10. Quantas vezes o texto mencionou o diabo aqui? Nenhuma. Então, é óbvio que o diabo não se encaixa nesse ladrão. Esse ladrão, na verdade, ele não é o diabo. Não tem como esse ladrão ser o diabo. Sorria. Você está sendo enganado pela religião. Você que pensa que esse ladrão aqui é o diabo. É só você ler o versículo 11 e 12 que você vai entender melhor quem é esse ladrão. O 11 diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Note que o Messias é o bom pastor. Aí ele vai dizer assim no 12: o mercenário, olha lá, o negócio já começando a clarear. O mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. Aí eu faço uma outra pergunta. Se o ladrão de João 10,10 é o diabo, então quem é o lobo nessa história? O diabo também? Ora, você não acha isso um tanto contraditório? Meu amigo, o ladrão de João 10,10 não é o diabo, e sim o mercenário. O ladrão de João 10,10 nunca foi o diabo, mas sim o mercenário. Aquele que cobra para pregar o evangelho. Ou seja, o falso pastor. O falso pastor. Ele que é o mercenário. O verdadeiro pastor é o Messias, é o Salvador. O resto, queira você ou não, é pastel. O resto é pastel. O mercenário é o falso pastor. E o lobo aqui nós podemos encaixar como uma figura do diabo. Mas como ladrão que vem para roubar, matar e destruir, não. Esse ladrão que o texto menciona, que veio para roubar, matar e destruir, é o falso pastor. E é o que nós mais temos visto hoje em dia. Versículo 13 e 14 diz assim: o mercenário foge porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Ou seja, o mercenário só pensa em dinheiro. Ele vende o evangelho. Ele cobra para pregar. Ele é assalariado. Ele é mercenário, ele é assalariado. Aí ele diz assim no versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e eu sou conhecido por elas.
Aí o 15 ele vai dizer: e assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e entrego minha vida pelas ovelhas. Aí ele diz no 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Note que o Messias aqui está sendo claro e conciso. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Deste aprisco. Que aprisco é esse que ele está se referindo? É óbvio que é a nação de Israel, a nação israelita. Essas ovelhas somos nós, que ele estava se referindo, nós gentios, que não fazemos parte do povo de Israel. Nós é que somos essas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco de Israel, as quais devo da mesma maneira trazer. Ou seja, da mesma maneira que eu trouxe vocês, israelitas, eu também vou trazer essas ovelhas. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Note que ele está falando aqui, e haverá, apontando para o futuro. Por quê? Porque o Messias ainda não havia morrido. A morte do Messias fez com que ele fosse o verdadeiro pastor e único. O Messias é o único e verdadeiro pastor. É por isso que o texto aqui está apontando para o futuro. E haverá, ou seja, o Messias ainda não havia derramado sangue, mas a partir do momento que o Messias morreu e derramou seu sangue, hoje nós não precisamos de nenhum guru religioso para nos informar nada, pois temos a Bíblia. Temos a Bíblia. Temos a bússola. Então não precisamos de nenhum guru religioso. Desde quando eu preciso de um líder religioso para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? Ora, a Bíblia não já me diz o que eu posso e o que eu não posso? Eu não posso matar. Eu não posso roubar. Eu não posso fazer tantas coisas. Eu preciso de um líder religioso para falar o que eu devo e o que eu não devo fazer? Isso é idiotice. Isso é falta de raciocínio. Isso é falta de raciocínio. Isso é pura ilusão. Ainda mais um líder religioso que diz ser homem de Deus, mas não passa de um mercenário que prega por dinheiro, que é assalariado dentro de um sistema religioso com CNPJ, que vive enganando um monte de pessoas que tem preguiça de pensar, tem preguiça de raciocinar. Isso é muito complicado, essa questão. É muito complicado porque muitas pessoas se deixam levar por palavras bonitas. Então, é muito complicado. Tudo que eu peço ao nosso Criador é que ele abra a sua mente e você venha sair desse sistema religioso mentiroso, desse sistema religioso que tem te enganado até o dia de hoje. Repito, o ladrão de João 10:10 não é o diabo, é o falso pastor, é o falso líder, é o mercenário, aquele que é assalariado, aquele que prega por dinheiro. Porque pastor só existe um, o Salvador, e o resto é pastel. Que o nosso Pai Eterno vos abençoe e vos guarde.